Sétimo A, bom dia a vocês. Hoje, 7 de maio de 2020, eu vou estar trabalhando com vocês o conteúdo de história, que é o Renascimento. Então vocês vão observar que essa é uma obra de Michelangelo, um dos influentes artistas deste período. Vale ressaltar também a questão da temporalidade. Então, quando que aconteceu, quando que ocorreu esse movimento chamado de Renascimento Cultural? Então, esse movimento ele aconteceu entre os séculos 14, 15 e 16, entre esses três séculos, 14, 15 e 16. E esse movimento ele é um movimento que ele tem como principal característica o rompimento com o pensamento medieval. Você é capaz que já estudou nas suas aulas de história que a Idade Média foi um período que aconteceu do século V ao século XV e que tinha como principal centralidade o poder da Igreja Católica sobre as pessoas. Eu criei aqui para vocês um tempo histórico onde você retrata, por exemplo, a Idade Antiga vai de 4.000 antes de Cristo. Dentro desse 4.000 antes de Cristo vai ser 4.000 antes de Cristo foi o período marcado pelo surgimento da escrita, né? Então, de 4.000 antes de Cristo até a queda do Império Romano, esse período é chamado de Idade Antiga. Do século V até o século XV, esse período é chamado de Idade Média. A Idade Média tem como principal característica o processo de ruralização da Europa, um processo onde as pessoas se sentiam seguras no campo. Então as pessoas migraram para os campos e tinha como característica também a servidão. Eles eram servos. É como se nós tivéssemos um fazendeiro e aquela pessoa ele vivia como um servo trabalhando naquela propriedade. E ela devia favores ao seu senhor feudal, que era o dono da propriedade, e devia favor à Igreja Católica. Então, por exemplo, aquele servo, quando ele produzia o arroz, a sua colheita, ele tinha que pegar a sua metade da sua colheita, dar para o seu senhor feudal, uma outra metade então, se por exemplo, nós temos 100%, aí ele pegava a metade dava para o senhor feudal, a outra metade ele pegava e dava e repartia com a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica? A Igreja Católica ela representava naquele período um processo no qual ela tinha a submissão das pessoas. Durante a Idade Média, somente as verdades sagradas elas vigoravam naquele período. Então tudo aquilo que fosse ciência, tudo aquilo que contrariasse as verdades católicas eram consideradas heresias, né? Como por exemplo, naqueles períodos o pecado era visto como algo muito assombroso. Então tudo que se caía sobre as pessoas era visto como pecado. Então não se possibilitava o desenvolvimento da ciência. Então, a partir do século XV, nós vamos ter por toda a Europa disseminados ideais iluministas. Iluminismo porque tira os homens das trevas. Que treva? Período da Idade Média, que vai do século V ao século XV. E é claro que se nós tivermos um iluminismo de ideias, nós tivemos também um renascimento da cultura. Aquela cultura que era a cultura da Idade Média vai deixar de ser importante na Europa. E aí nós vamos ter o renascimento cultural. Olha lá. Então, se de um lado nós tivemos a busca por iluminação, a busca pelo pensamento, a busca pela contestação, nós passaremos a ter também o chamado ideal do renascimento cultural. E o renascimento cultural ele tem como características o seguinte: a busca, eu separei aqui para vocês, o pensamento clássico. Então, dentro desse pensamento clássico, nós vamos ter, olha lá, o classicismo é um movimento cultural que resgata os elementos artísticos greco-romano. Então, esse movimento, ele valoriza, por exemplo, a filosofia dos povos da Grécia, né? O pensamento dos povos do Império Romano. Então, de certa forma, essa valorização do pensamento, da filosofia, tem como principal objetivo resgatar o pensamento, resgatar o seu pensamento político, né?
tirar um pouco, afastar um pouco do pensamento da Igreja Católica. Então o classicismo, olha lá, tem como busca a valorização da cultura greco-romana, a filosofia, a estética e o pensamento científico, né? Então nós vamos ter dentro desse pensamento clássico a valorização, né, desse pensamento clássico, a valorização da cultura greco-romana, a valorização de uma cultura clássica, né, mais centralizada nas mãos da burguesia. Aqui nós temos uma obra artística de Leonardo da Vinci que é chamada de Homem Virtuniano. Esse homem virtuniano traz como característica a teoria antropocentrismo. Nessa teoria, segundo o qual coloca o homem no centro do universo, o homem que pensa. Para e pensa. Você, aluno, eu, professor, nós, a sociedade. Então, de certa forma, esse homem no centro do universo, esse homem que pensa, ele é capaz de mudar o seu meio. Então, a racionalidade. O que seria essa racionalidade? A capacidade que o homem tem de pensar. A capacidade que o homem tem de não ser influenciado por outras verdades. Nós vamos lembrar que na Idade Média só o pensamento da Igreja Católica vigorava, somente as verdades teológicas. As pessoas morriam de medo do pecado. Então, de certa forma, com essa racionalidade humana, o homem começa a raciocinar, a pensar, a indagar. O homem começa a analisar, ora, mas isso está errado. Então, de certa forma, o antropocentrismo coloca o homem no centro do universo. O homem pensante, o homem capaz de desenvolver ciência e o homem capaz de mudar o seu meio. Não somente as verdades divinas, mas o homem tendo a capacidade de mudar o seu meio de vivência. Aí o que é esse racionalismo? A razão passa a governar as emoções e sentimentos. Então o homem passa a agir pela razão, não mais pelas emoções. Porque antes, nesse homem da Idade Média, ele era muito ligado à emoção, ao medo do pecado, ao medo a tudo aquilo que Deus poderia fazer com ele. Já esse homem racional, ele começa a pensar, ora, Deus não vai fazer isso comigo, né? Eu posso desenvolver a ciência e melhorar esse meio de vivência, né? O homem antes particularizado passa a ganhar ares mais universais, né? Os clássicos estavam preocupados com o homem, com o mundo, mas com o homem e o mundo, com a letra maiúscula, né? Colocar o homem com letra maiúscula, o homem no centro do universo, o homem pensante, capaz de mudar o seu meio de vivência. Depois nós vamos analisar outra característica. Então o homem clássico ele defende os valores da antiguidade clássica, é um homem mais pautado nos valores. O que são valores? As essências da sociedade, uma sociedade que se casa, uma sociedade que tem família. Então é uma sociedade mais voltada para o pensamento mais de valorização familiar, né? O individualismo, né? Então cada indivíduo tem a capacidade de mudar o seu local de vivência. A partir desse período aqui do renascimento cultural, o homem passa a ter sobrenome. Antes disso, o homem não tinha sobrenome. Por exemplo, Pepino o Grande, né? Então, na verdade, as pessoas não tinham um sobrenome. Então, a partir do pensamento a partir desse período do renascimento cultural, o homem passa a ganhar um sobrenome. O homem passa a ter a sua assinatura como importante. Como, por exemplo, se eu fiz uma obra de arte, essa obra tem o meu nome, porque ela representa que eu fiz. Então, a importância desse individualismo é falar o seguinte, esse homem fez isso, ele é importante, né? Aqui também nós vamos, então já falamos do individualismo, do racionalismo, do classicismo, né? Então a identidade do homem que valoriza os valores, o homem como centro do universo, antropocentrismo, né? Então o homem capaz de pensar, capaz de mudar o seu universo. E falta, então, o naturalismo. A maior parte das pinturas
elas trazem a natureza, elementos da natureza em um plano de fundo. Então o naturalismo ele valoriza a natureza. Olha lá, a natureza é vista sob o ponto de vista da observação e da experiência. Os primeiros passos da ciência. Então, os primeiros passos da ciência tradicional, ela se pautavam na observação, né, nos detalhes, analisando um ponto e outro ponto e vendo as diferenças desses lugares, os comportamentos físicos naturais. Então, de certa forma, isso influenciou também nas obras de arte daquele período, o pensamento humanista. Vale relembrar também que nesse período do Renascimento Cultural, vocês devam ver que quase que todas as obras retratam um pouco, por exemplo, da mulher seminua, retratam os homens nus. Então ela quer, o Renascimento Cultural, ela quer valorizar o homem. Ela quer valorizar a capacidade que os homens têm de se colocar no centro do universo. Então isso daqui não tem nada a ver com pornografia, mas queria trazer um pensamento seguinte, que o homem está se rasgando de toda aquela... o homem quer se colocar no centro do universo, o homem quer explorar os corpos, quer explorar o corpo, quer explorar a ciência, quer saber a razão das doenças. E isso aconteceu na cultura também. A cultura passou a trazer os traços do corpo, os traços que retratavam, por exemplo, um pouco da ciência, retratavam o pecado. Você pode ver que algumas das obras, né, retratam, como eu trouxe aquela primeira, aqui, por exemplo, a criação de Adão e Eva, né? Então a obra de Michelangelo, muito famosa, retrata aqui Adão nu, né? E Deus criando Adão. Então não tem nada de obsceno. Ela retrata aquele pensamento da época que queria trazer o homem como importante, o homem como centro. Não mais a igreja dominando todos os pensamentos, né? E por último, falta retratar nesse renascimento cultural o homem humano, né? Humanista. O pensamento humanista ele retrata o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Então, muitas das vezes, na sociedade nós temos homens que são curiosos, que querem desenvolver a ciência, que querem indagar o pecado. Então esses homens, eles eram vistos como hereges pela Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica ela queria que, durante a Idade Média, ela não aceitava que o homem desenvolvesse a ciência, que o homem desenvolvesse as artes, porque esse tipo de conhecimento poderia afastar as pessoas da igreja. Então isso tudo tem certa influência, né? E aí, a idade da universalidade, os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo que se conhecia. Então, o renascimento cultural, através das obras de artes, né? Isso você vale relembrar a temporalidade, século XIV, XV, XVI, é um período de contestação à Idade Média, de contestação às verdades sagradas católicas. É um período que começa a valorizar a racionalidade humana, o pensamento, o homem com a capacidade de buscar a ciência, com capacidade de encontrar as coisas reais, com capacidade de analisar a física, a ciência. E tudo isso teve influência também na cultura. Ok? Um forte abraço, espero que vocês tenham entendido a aula.